E aí, galerinha, mais uma vez aqui com vocês para compartilhar algo que tem uma grande importância na minha vida, né? É um personagem. Eu tenho vários grandes exemplos, várias inspirações na Bíblia, principalmente. E não por acaso eu coloquei o nome do meu filho, meu unigênito, com o nome dele, Pedro. Pedro, para mim, ele é um ícone em vários aspectos, né? Muita gente, eu já vi muita gente questionar, né, a fidelidade de Pedro, questionar o comportamento de Pedro, mas a gente vendo por um outro ponto de vista, aquela velha questão da perspectiva, né? É o copo meio cheio ou meio vazio, né? Eu gosto de ver sempre o copo meio cheio. E Pedro, ele teve várias experiências fantásticas ao lado do Salvador Jesus Cristo, experiências que nenhum dos outros apóstolos tiveram. Provavelmente tenha sido por isso que Pedro foi escolhido para ser, vamos dizer, o presidente, né, da igreja, né? Ou seja, para ficar à frente dos afazeres que o Salvador tinha dado início aqui na terra. E de várias ocasiões, várias histórias, vários acontecimentos que eles tiveram juntos, tem um que me chama a atenção. Todos, né? Mas vamos falar de um aqui, só hoje vamos falar de um, que é sobre quando Pedro anda sobre as águas com o Salvador Jesus Cristo. Interessante que eles, logo depois que João Batista foi assassinado, né, decapitado, o Salvador ele começa uma parte mais intensa de pregação ao povo. Eles estavam se locomovendo, se deslocando para vários lugares lá. E nessa ocasião eles tiveram que atravessar, eu acredito que deveria ser como uma espécie de uma ilha. É como se aqui em Fortaleza nós temos um exemplo Sabiaguaba, que quando a maré está alta a gente precisa de uma pequena embarcação, né, para poder nos levar novamente de um lado para o outro, deslocar de um lado para o outro. Em São Paulo tem Ilhabela. Acho que pra gente ter mais ou menos uma noção de como seria lá. O fato é que eles pegaram um barco, os 12 apóstolos e o Salvador Jesus Cristo, foram para essa cidade lá, esse povoado lá, justamente fazer essa pregação. A escritura relata que naquela pregação em si aconteceu um grande milagre, um de vários, né? Que foi a multiplicação dos peixes e dos pães. O povo já estava com o Salvador Jesus Cristo há muito tempo. Todo mundo sentadinho ali na grama, tá, ouvindo o Salvador já há muito tempo. E já era tarde. E os apóstolos ficaram preocupados com a multidão. Disseram: Senhor, é bom dispersar o povo para que o povo possa ir comprar alguma coisa para comer, porque não o povo vai começar a cair aí. Não vão prestar muita atenção, né? E o Salvador pede para que eles possam alimentá-los. E é interessante a ordem que o Salvador dá: vai e alimenta-os, né? Vamos alimentar eles aqui. E os apóstolos devem ter olhado para a cara um do outro assim: mas Senhor, aí não tem nem para nós, né? Aí tem aí um pouquinho de peixe, um pouquinho de pão. Como é que vai dar certo esse negócio, né? E o Salvador pede para que possa trazer, e aí ele faz a multiplicação dos pães e dos peixes, que a gente pode falar disso em um outro momento. E a pregação continua até que ele chega ao fim, dispersa a multidão, pede para que os apóstolos entrem no barco e possam ir para o outro lado que chama de mar, né? Mas deve ser um rio, não sei. Fosse desatracar o barquinho deles para que pudessem voltar para seu lugar de origem. Só que o Salvador decidiu ficar e subiu ao monte e foi orar lá no monte. Devia ser uma duna, né? Não sei. Quando ele desce, ele avista os apóstolos já. A escritura fala que no meio do mar. Devia estar longe, né? E uma tempestade estava acontecendo lá, muitos ventos, né? O mar estava meio revolto. E o Salvador Jesus Cristo começa a andar sobre as águas e vai em direção aos apóstolos. Quando eles chegam a determinado local, a determinada distância, os apóstolos começam a enxergá-lo. E eles se assustam com o Salvador Jesus Cristo. Veja,
Eles estavam com o Salvador há tanto tempo, viram tantos milagres, e mesmo assim eles tiveram medo. A Escritura fala que eles tiveram medo e até compararam o Salvador pensando ter visto um fantasma e ficaram amedrontados. Poxa, a gente como criança, quando a gente está lá pensando, nosso pai carnal mesmo, a gente já fica com aquele senso de proteção, né? A gente é meio que invencível, né? Quando eu tava do lado do meu pai, meu irmão, eu me senti o Jiraya, o Changeman. E os caras estavam na presença do Salvador Jesus Cristo há tanto tempo, mas mesmo assim eles ainda tinham medo, né? Pra você ver como nós seres humanos somos falhos em relação a isso. Eles não entenderam o princípio de qualquer sucesso. O princípio do sucesso, ele tem 3 passos que tem que ser seguidos. Primeiro, você precisa ser. Você precisa ser, entender isso, você precisa ser. Ou reconhecer alguém, ou você mesmo. A maioria das vezes você mesmo. O segundo passo, você precisa fazer alguma coisa. Você já se identificou, já identificou aquela autoridade, então você precisa fazer alguma coisa para que possa acontecer alguma coisa. E depois do fazer, aí você tem. Então é ser, fazer, para que você possa ter. Os apóstolos estavam aprendendo isso. Só que Pedro, ele estava um passo à frente sempre. Sempre. E quando o Salvador viu os apóstolos lá amedrontados, ele disse: opa, não tem mais, sou eu, né? Não tem mais. E Pedro disse: Senhor, se é tu mesmo, deixa eu ir ter contigo, né? Deixa eu ir até o Senhor, andar sobre as águas também, né? E o Salvador pegou e disse: vem. Só que ele não disse: vem, Pedro. Ele disse: vem até mim. Ou seja, eu acredito sinceramente que a ordem foi para todos os apóstolos, todos eles. Mas só quem teve a coragem, quem identificou o ser, quem ele era e quem estava chamando, foi o Salvador, foi o Pedro no caso. E Pedro foi e andou sobre as águas. Andou muito. Só que ele, em determinado momento, devido à tempestade, ele ficou com medo e começou a afundar. E aí o Salvador viu ele afundando, chegou até ele pediu socorro. Senhor, me ajuda, né? Estou afundando. Salvador chegou até ele, pegou pela mão, resgatou, né, pro barco. Disse: homem de pouca fé. Só que essa pouca fé foi suficiente para fazer o homem andar sobre as águas. Essa pouca fé foi a única fé que aquele apóstolo, o único apóstolo, mediante os outros 11 que estavam lá, teve coragem de exercer. Então, para que a gente possa pensar que Pedro não era qualquer um, Pedro não era o teimoso, Pedro era o que identificava sempre o ser, e ele queria sempre fazer alguma coisa. Não à toa, seguindo esse espaço do ser, fazer, ele conseguiu alcançar o que ele queria, que era ter. Ter, literalmente, todas as bênçãos que um apóstolo deveria e deve ter. Ter o privilégio que eu não vi em nenhum outro lugar, com nenhum outro apóstolo, ou não sei, que só a sombra de Pedro curava as pessoas. Depois disso, e várias outras experiências que ele teve, só a sombra dele curava as outras pessoas. O que a gente pode aprender com essa história, pessoal? Pedro, ele era assim, como é que eu posso dizer, emotivo, né? Ele queria sempre estar ali no meio, era curioso. Mas essa é uma das principais características de quem quer aprender alguma coisa. Ele quer sempre saber como funciona, ele quer sempre estar presente, ele quer sempre estar à frente. Pedro sempre estava à frente de tudo, sempre, sempre. Pedro sabia quem ele era, sabia quem o estava convidando, e depois ele teve a glória que nenhum outro apóstolo teve, que foi andar sobre as águas. Entende isso? Qualquer sucesso se alcança quando você se reconhece, ou seja, quando você entende quem você é. Quando você diz: não, eu sou o cara, e você vai lá e faz. Uma das coisas que me chamou muita atenção também na história é que Pedro sempre fazia algo para chamar a atenção do Salvador, sempre. Ele estava sempre um passo à frente. Que possamos pensar um pouco sobre isso, irmãos. Que possamos entender que a vida é ação, não é só reação. A vida também é ação. Você muitas vezes vai ter que fazer alguma coisa mesmo sem ser mandado, para que você possa provar o seu valor. Show!